Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também. E se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Porque O lá Canadá é um visto, é o mesmo sistema dos Estados Unidos? é um visto diferente. Por exemplo, quando eu fui, eu peguei o primeiro, era... Esqueci o nome agora, mas é um visto que é só pra turismo. Tá. Ah, você foi como turista. É, foi como turista. Só que o turista, com o visto de turismo, você pode estudar em alguma Sim. escola de inglês. Então, nesse tipo de escola de inglês, ou até uns cursinhos mais ou menos que tem lá, você consegue fazer. Tipo, business, assim, cursinho qualquer, ali, só pra você ficar no país enquanto você tá... Aprender alguma coisa enquanto você tá viajando. E aí, o curso de inglês eu conseguiria fazer com aquele visto de turista. Só que com esse visto de turista você não pode fazer nada. Você não pode nem se matricular num curso de nível superior. E você também não Só pode o trabalhar. basiquinho. Aí eu concluí o primeiro... Cara, foi uma loucura. Mas porque... você foi com a intenção de estudar ou você foi como turista passear mesmo? Não. O meu pai até falou... Esses dias ele foi em outro podcast, ele até comentou, né? Como é que foi essa ideia. Na época, eu tinha passado na faculdade que eu queria. Só que meu pai sentiu, assim, que eu não tava na vibe certa da faculdade. É isso assim, que eu tipo, quero. é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim, e tal. E quero estudar, quero trabalhar com isso. Então ele falou, cara, às vezes, o que você acha? Aí ele quis me dar um presente, né? Ele falou, o que você acha de fazer um intercâmbio? Que o presente na época era assim, ele sempre falou, né? Quando eu fizesse 18, ele ia me dar um carro e tal. E aí ele falou, pô, o que você acha que ao invés de ganhar isso, fazer um intercâmbio? Da hora. Aí eu falei, na hora, né? Eu falei, Não, pô, eu puta prefiro experiência. fazer intercâmbio. Um carro eu compro depois, tá ligado? Agora intercâmbio é, tipo, uma experiência que eu vou levar pra minha vida, pro meu currículo, pra alguma coisa, tipo, e que não seja nem pelo currículo eu trabalho, pelo menos eu vou falar, pô, eu vivi uma Valeu parada demais. legal, tá ligado? E aí, bom, foi uma benção bem legal, assim, na época ele falou, pô, vai lá. E aí a intenção era ficar 3 meses só. Era pra eu estudar de março até meio do ano, assim. Que era pra fazer um básico, assim, de inglês, só pra conhecer. E aí ele queria que eu fizesse isso também pra trabalhar com ele depois, né? Eu já voltar com o inglês mais forte, e aí voltar pra faculdade aqui um pouco mais certo das coisas. E aí eu fiz esses 3 meses de intercâmbio e curti demais, né? E aí eu falei, pô... É que na época, assim, era um curso de inglês e era dividido. Cada 3 meses, tipo assim, um mês equivalia a um level. Um nível de inglês. E aí, assim, tinham... Os 3 primeiros era beginner, aí depois os outros 3 já era intermediário, aí depois era avançado e aí depois você passava pro master. Que aí o Master você tinha, tipo, hoje você pode dar aula de inglês no Brasil, tal, é uma parada mais legal. E aí você podia também se inscrever pra faculdade, tinha toda aquela parada que tem o TOEFL, essas outras paradas. Aí ele falou, aí eu fiz quando eu cheguei lá, eu entrei no nível 3, então eu tava, tipo, no último do iniciante. Ah, sim. Aí eu falei, pô, vou fazer, né, então eu ia terminar no 7. Que eu ia terminar o intermediário, o iniciante e o intermediário. Aí quando eu terminei o intermediário, eu falei, pô, eu queria ficar pra fazer um avançado. Era uma gostinho de cara. Então, e aí eu calculei que, tipo assim, se eu ficasse do avançado até o final do ano, terminasse o avançado, eu conseguia ficar até o final do ano, e no final do ano eu já terminava o último. Que eu cheguei lá em março e eu tava no level 3, então, tipo, ia ser 12 meses certinho. Sim. Aí em dezembro eu já ia terminar o curso e ia sair de lá como master em inglês. Aí Mas você pensou em dar aula, alguma coisa assim? Ou... Não, era mais pelo atrativo de, tipo, a palavra, né, master. Você fala, pica no inglês. Na época, né, eu acabei de sair da escola, vou ser master em alguma coisa, né, pelo menos. Aí eu falei, cara, eu vou fazer, né, mano. Mas assim, tipo, eu pensei, pô, aí você tem a possibilidade de depois entrar numa escola, quando você volta pro Brasil, você já volta, tipo, pô, eu não sou avançado, tá ligado? Eu tenho um nível de inglês maior, sou master no bagulho, tá ligado? Já tá um passo à frente da maioria. Então, mas eu pensava, vamos supor, que meu pai queria que eu trabalhasse com ele, mas assim, minha intenção nunca foi trabalhar, não trabalhar com meu pai, mas minha intenção não era, tipo, pegar a empresa dele e tipo, ganhar alguma parada. Eu queria conquistar minhas coisas. Então eu falei, pô, se eu for pra uma entrevista de emprego, e aí se eu chegar lá com um nível
master em inglês, então, pelo que a escola Vai ser diferenciado. prometia, eu acreditava o quê, mano? Porra, eu vou conseguir. certeza. Se chegar um cara gringo assim pra fazer uma entrevista de emprego, eu vou conseguir conversar Vai. normal e falar. Tipo, se ele me pedir pra escrever uma redação, porque era bem dividido, né, o curso. Tinha o inglês tradicional ali de conversação, Sim. mas também tinha o inglês que era mais pra pesquisa, que era mais pra leitura, que era pra escrever, pra fazer redação, trabalhos, essas coisas. Então era um inglês um pouco mais técnico, Sim. assim. Então eu falei, pô, se eu terminar isso aqui, se eu voltar pro Brasil, não vou ser aquele cara que bota no currículo, eu sei falar inglês. Sim, mas Inglês aí fluente vai machine. mais ou menos. Não, eu vou falar, mano, eu posso trabalhar em qualquer empresa. Se for uma multinacional, eu vou. Faz muita diferença. Eu vou ter o básico, né? Que é o inglês bom. E aí eu falei, aí depois eu entro na faculdade e tal. Aí eu fui e continuei, fiquei até o final do ano. Só que aí quando eu cheguei no avançado, no último período, Antes do Master. Antes do Master. Aí eu comecei a conversar, porque aí o nível Master lá, eles tinham 3 modalidades diferentes. Tinha mais, mas assim, que eu lembro eram umas 3. Que uma era para quem queria já entrar em alguma escola, ou alguma faculdade ou universidade canadense. Ou quem queria prestar as provas normais, como TOEFL, IELTS, Sim. que aí você consegue ir para Inglaterra, para os Estados Unidos, para outras universidades em outros países. Ou quem queria só ter um master para ter estilo básico, assim, tipo, eu vou voltar para o meu país com essa graduação Só pra de ter master. inglês. Aí na hora eu tinha que escolher, né? Então, porque aí você começa a pensar, pô, vou fazer um bagulho, mas que vai ser qual vai ser meu futuro, né? O que eu vou fazer com isso? Você chegou a pensar em